A proteína vegetal é muitas vezes considerada como inferior, devido à sua menor biodisponibilidade e à menor quantidade de alguns aminoácidos. De facto, se olharmos para fontes de proteína de forma isolada, fora do contexto de uma dieta, a proteína animal é, na generalidade, superior à proteína vegetal. Uma vez que, na generalidade, tem um melhor perfil de aminoácidos, tem uma quantidade maior de aminoácidos como a leucina, que aumentam a síntese proteica. No entanto, os estudos demonstram-nos que, até na mesma quantidade, a proteína vegetal demonstra um efeito positivo semelhante no ganho de massa muscular. Já no contexto de uma dieta geral, estas diferenças são ainda menores. Então, vamos começar pela questão dos aminoácidos. As proteínas são compostas por aminoácidos, são os blocos que compõem as proteínas. Existem aminoácidos essenciais que temos que conseguir através da nossa alimentação e aminoácidos não essenciais que não precisamos de consumir através da nossa dieta porque o nosso corpo os produz ou converte os que consumimos noutros. O termo proteína incompleta é geralmente utilizado para descrever uma proteína que não tem todos os aminoácidos essenciais. E uma ideia muito comum é que as proteínas vegetais não têm todos estes aminoácidos essenciais e por isso são inferiores, de uma qualidade inferior. Mas isto está errado. Todos os alimentos têm um perfil de aminoácidos completo, à exceção da gelatina, à qual falta um, que é o triptofano. De resto, todos os alimentos têm todos os aminoácidos essenciais. Por isso é que esta nomenclatura completa e incompleta pode induzir em erro, porque na verdade a proteína não é incompleta. O que acontece é que alguns alimentos de origem vegetal, algumas fontes de proteína vegetais, têm quantidades menores de alguns aminoácidos, mas eles estão lá na mesma. Nomeadamente a lisina, metionina, leucina, isoleucina, o próprio triptofano. Mas estes valores mais baixos são variáveis de fonte para fonte. Há fontes vegetais que até são ricas num, outras são ricas noutro. Por exemplo, os cereais são baixos em lisina. No entanto, as leguminosas, não. O mesmo para a leucina e isoleucina, que podem ser encontradas na soja, lentilhas, grão de bico, em grandes quantidades. Isto quer dizer que, se comermos uma dieta minimamente variada, vamos conseguir todos os aminoácidos numa boa quantidade. E é daqui que surge a ideia de que é preciso combinar fontes de proteína ou alimentos para formar uma proteína completa numa dieta vegetal. Mas isto aqui também não me parece ser totalmente verdade, porque o nosso corpo tem aquilo que se chama uma pool, uma reserva, uma piscina de aminoácidos e faz todas as combinações que é preciso por ele mesmo. Não precisam de fazer nenhuma combinação consciente, desde que tenham uma dieta variada no geral e não se dediquem e não comam apenas um único alimento durante o dia. Aliás, a combinação consciente de aminoácidos pode ser triplamente desnecessária. Em primeiro lugar, porque nunca passamos um dia inteiro a comer apenas um alimento, o que faz com que esta combinação de aminoácidos aconteça de forma natural. Em segundo lugar, o nosso corpo tem esta reserva de aminoácidos. E em terceiro lugar, ao que parece, se consumirmos calorias suficientes de alimentos reais, naturais, à partida nós vamos conseguir todos os aminoácidos, seja quase o alimento que for. Eu no livro dou este exemplo e nas palestras também dou sempre este exemplo, de que se vocês passassem o dia inteiro a comer só alface, que é a pior fonte de proteína que há, não tem proteína quase nenhuma, mas se conseguissem passar o dia inteiro a comer e atingir 2.800 calorias de alface num dia, vocês conseguiriam todos os aminoácidos, ultrapassariam a dose diária recomendada de todos os aminoácidos e conseguiam, vejam bem, 180 gramas de proteína só a comer alface o dia inteiro. Claro que iam ter que comer 20 quilos, mas se o conseguissem fazer, iam conseguir toda a proteína e aminoácidos com alface, a pior fonte de proteína de sempre.
Falando agora da questão da leucina, que é o aminoácido que mais aumenta a síntese proteica e muitas vezes é apontado às proteínas de origem vegetal, que têm uma quantidade menor de leucina e por isso a síntese proteica não será tão elevada. No entanto, um estudo de 2020 concluiu que quando os atletas consomem à volta de 1,8 gramas por quilo de proteína, o consumo adicional de mais leucina não vai trazer benefícios. Ou seja, mesmo com as fontes de proteína vegetal, é relativamente fácil maximizar a síntese proteica com a leucina. Basta terem à volta de 3 gramas de leucina por refeição e já o vão conseguir fazer. Para saberem a leucina que a vossa refeição tem, podem usar o cronómetro, que é a aplicação que eu uso para controlar a minha dieta. Outra questão, muitas vezes apontada às proteínas vegetais, é da biodisponibilidade. A questão de que as proteínas de origem vegetal têm uma absorção mais reduzida. Para entender isto, tem que perceber que geralmente são utilizados dois sistemas para medir a qualidade das proteínas. E esses sistemas baseiam-se no seu perfil de aminoácidos e absorção. Temos o Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, PCDAAS, e temos o Digestibility Indispensable Amino Acid Score, DIAAS. E ambos estes sistemas atribuem as classificações mais elevadas, na generalidade, às proteínas de origem animal. Há proteínas de origem vegetal que estão no topo destes sistemas, como as proteínas de soja. No entanto, na generalidade, as proteínas animais têm um score mais elevado. Tendo em conta esta informação, estabelece-se a hipótese de que as recomendações de proteína para veganos podem ser um bocadinho mais elevadas para tentar compensar pelo score ligeiramente mais baixo. O problema é que esses sistemas de classificação se calhar não são tão aplicáveis e tão necessários no dia a dia quanto isso. Por exemplo, um dos grandes problemas é a forma como eles foram testados e desenvolvidos. Por exemplo, são testados com proteínas de forma isolada, alimentos de forma isolada. Já vimos que de facto isso pode não ser ideal, mas na prática não vai ter qualquer implicação nos nossos resultados, na nossa absorção de proteína. Se testarmos o conteúdo de uma refeição inteira, muito provavelmente estes scores seriam totalmente diferentes. Outro problema é que estes testes, como o caso do DIAS, podem ser feitos em animais. Aliás, o DIAS foi inicialmente testado em porcos e com proteínas vegetais cruas. Ora, nós sabemos que não podemos comer uma proteína vegetal crua, como o caso das leguminosas, porque a sua absorção vai ser muito baixa e as leguminosas cruas são tóxicas. Tendo em conta isto, eu no meu livro pensei em incluir uma tabela com o score do PDCAAS e dos DIAS, das proteínas vegetais e animais, mas depois cheguei à conclusão que era um bocadinho inútil porque esta questão na prática não vai ser assim tão útil. No entanto, para ficar aqui com uma ideia, eu fui tirar uma foto ao livro da Sandra Gomes Silva, ao O Vegetariano, e ela lá tem de facto uma tabela. Então, na tabela nós temos farinha de trigo refinada ao pão branco, que tem uma digestibilidade de 96%. Proteína de soja isolada tem uma digestibilidade de 95%, manteiga de amendoim 95%, tofu 93%, farinha de trigo integral ao pão integral 92%, aveia 86%, lentilhas 84%, feijões e grão de bico 72% a 89%. Ou seja, também não são valores assim tão baixos quanto isto, e a maioria dos produtos de origem animal também ficam nesta amplitude. Prestem agora atenção a esta citação. Segundo o estudo de 2019 sobre a proteína numa dieta vegana, no momento há muito pouca evidência que aponte para uma diferença significativa na digestibilidade de proteínas em humanos. Os dados mais precisos recolhidos até agora, em humanos, mostram que as diferenças de digestibilidade das proteínas vegetais ou animais são apenas de alguns pontos percentuais, ao contrário de outros resultados encontrados em ratos e em humanos com métodos menos precisos. Para a proteína de soja isolada, farinha de ervilha, ilha ou isolada, farinha de trigo ou tremoço, os dados apontam para 89% a 92%. Semelhantes aos encontrados nos ovos, 91%, ou carne, 90% a 94%, e ligeiramente abaixo dos encontrados no leite em pó, 95%. É importante destacar que a maioria das proteínas vegetais estudadas foram analisadas em cru, sem tratamento ou minimamente aquecidas. Isto é, nas piores condições para a proteína vegetal. Ou seja, como podem ver, esses valores até são um bocadinho diferentes do que eu disse aqui da tabela da Sandra, porque depende dos métodos como foram avaliados e depende do score e das fontes. Mas a diferença são sempre alguns pontos percentuais, nada muito significativo. Agora vejam a melhor parte e o segundo nível disto. Na prática já vimos que não faz grande diferença. E agora vamos ver que num segundo nível de prática,
no de ganho de massa muscular, no de performance atlética, também não parece fazer diferença nenhuma. Por exemplo, alguns estudos mostram que os veganos parecem ter níveis mais altos de proteína no sangue. Depois, conforme vimos nos últimos vídeos, até agora os estudos que analisaram a performance atlética de atletas vegan chegaram à conclusão que é exatamente igual. Ou seja, se estes estão a absorver menos proteína, estão deficientes em alguns aminoácidos, porquê que a performance atlética é igual? Ou a proteína e aminoácidos não são tão importantes, ou se calhar na prática isso não vai fazer grande diferença. Depois, uma revisão de estudos sobre o balanço de azoto no corpo dos participantes. O balanço de azoto é usado para medir a quantidade de proteína. Se o balanço de azoto estiver positivo, quer dizer que estamos bem. Se estiver negativo, quer dizer que estamos mal. A análise concluiu que não foram registadas diferenças significativas entre fontes de proteína vegetais e animais. Ou seja, mesmo que existisse um perfil de aminoácidos pior, mesmo que a absorção e digestibilidade fosse menor, se o balanço de azoto é o mesmo. Outro estudo concluiu que uma dieta alta em proteína à base de lentilhas tem efeitos comparáveis à proteína animal no balanço de azoto. Cabe ainda referir, para terminar, que nos 5 estudos efetuados até agora, a comparar suplementos de proteína animal com suplementos de proteína vegetal, com proteínas de soja, ervilha e arroz, não foram encontradas quaisquer diferenças ao nível da performance, recuperação e desenvolvimento muscular. E só mesmo para terminar, em relação à síntese proteica, e agora entrando mesmo nos detalhes, há muitos estudos que medem a síntese proteica após o consumo de uma dose de proteína vegetal e de uma dose de proteína animal e fazem essa medição, digamos, 2 horas após o consumo. E às vezes esses estudos podem demonstrar que o pico de síntese proteica na proteína animal foi maior. E os investigadores podem concluir que esta dá uma maior síntese proteica. Agora, o que alguns estudos falham em fazer é analisar a síntese proteica 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas após uma refeição. Porque, no caso da proteína de origem vegetal, digamos o feijão, lentilhas, tudo isso, que são ricos em fibra, a sua digestão pode demorar mais um tempo. E se nós formos ver ao longo do tempo, pode ser que seja possível que elas sejam ainda mais semelhantes do que aquilo que tivemos a dizer até agora. Só que o pico com a proteína animal aqui é mais rápido e até pode ser mais alto. Mas, no total, a mediana das duas sínteses proteicas, pode ser exatamente igual. Pronto, queria só deixar aqui esta nota. Gostem disso, gostaram do vídeo. Sei que foi muita informação de uma vez, mas partilhem para toda a gente esclarecer as suas dúvidas em relação às proteínas vegetais. Comprem o livro Saúde e Fitness Vegan. Mais uma vez, este é um dos capítulos do livro. E eu vejo-vos no próximo.